Olá, pessoal, bem-vindos a mais um encontro para um bate-papo, para uma aula sobre história do pensamento cristão moderno, né? A gente está trabalhando a modernidade. É um momento histórico extremamente rico, com uma série de tópicos e relações importantes, e relações que são interdependentes umas das outras, para que a gente possa entender de um modo, eu gosto sempre de utilizar essa palavra, né, mais ampliado, de um modo mais claro e também, ao mesmo tempo, aprofundado acerca da história do pensamento cristão. Sobretudo, gente, a gente está trabalhando, pessoal, o pensamento ocidental, tá? Da Europa para cá. Então, a gente está trabalhando esse aspecto para a gente poder entender uh, o mundo moderno, para a gente entender uma série de pensamentos que a gente vive. A gente vive hoje num momento histórico chamado pós-modernidade, né? Passou da contemporaneidade e, e algumas características são o individualismo, o relativismo das coisas, do pensamento, a morte do senso comum, né? Aquilo que a gente imaginava ser verdade, vem o aspecto científico e mostra uma outra faceta, e mostra a demonstração daquilo que é importante a gente entender. Muito claro a gente pensar nesse momento que a gente está da pandemia, onde se fala muito de ciência, né? Olha que interessante, é importante a gente perceber isso. Então, o que eu quero pensar e refletir com vocês nesse nosso encontro de hoje? É a gente pensar que uma série de coisas, uma série de pensamentos, uma série de comportamentos, uma série de visões de mundo, de perspectivas de mundo, de prismas que a gente tem da realidade, elas foram moldadas, elas foram conformadas, elas foram idealizadas nesse momento histórico que a gente vai trabalhar hoje, que é o momento histórico do Renascimento, da, da reforma, da Revolução Científica, que a gente vai tratar aqui, vai abarcar, que é o recorte temporal ali, século XV, né, iníciozinho do XV, finalzinho do XIV, e vai até o século XVII, que ele acaba desaguando no século XVIII e XIX, que são coisas encadeadas, né? O pensamento racional, o empirismo, sobretudo o fazer tecnológico, isso muda radicalmente a visão de mundo. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, gente? A cosmovisão da modernidade. O que é cosmovisão? Cosmo vem da ideia de beleza, beleza. Se alguma coisa é bonito, é harmônico, isso é um termo grego, para o grego ele chamava de cosmo. Cosmo é aquilo que está em harmonia, ou seja, qual é a visão harmônica que eu tenho do mundo? Qual é a visão de um mundo equilibrado, de um mundo em harmonia, de um mundo belo? Então, essa ideia de um resgate do mundo antigo, da antiguidade clássica, sobretudo período greco-romano, aí eu estou falando de sexto século antes de Cristo até a queda do Império Romano, esse período ali greco-romano, onde a emergência, né, do pensamento e a fundamentação do pensamento científico, ela ocorre ali. Então, é importante a gente pensar sobre todas essas questões antes de nós adentrarmos de modo mais detido, mais específico, por exemplo, na própria questão da reforma protestante, ah, nos desdobramentos que ela teve dentro do aspecto teológico e cristão. E a gente precisa entender o entorno, né, o contorno, para a gente poder efetivamente fazer uma leitura o mais coerente e correta possível. Tá bom? Então, a gente
inicia então com essa ideia. O que é essa cosmovisão moderna, né? Então, a cosmovisão da modernidade, ela é o produto de uma extraordinária convergência, né? São coisas juntas que vão, são movimentos, são conceitos, são pressuposições, são momentos que eles vão convergindo tudo para um mesmo momento histórico e praticamente no mesmo lugar. Embora são eventos, são ideias e personalidades distintas, né? É uma diversidade conflitante, como eu coloquei aqui, mas ela acabou por gerar um olhar totalmente diferente do período anterior, que era a Idade Média. É algo novo, algo que emergiu, embora ela tenha as suas raízes no pensamento clássico greco-romano, ela vai se amoldando, né? Se emoldurando a esse novo quadro. Embora sejam coisas paradoxalmente acentuadas, como eu coloquei aqui, tanto no aspecto de olhar a natureza, de entender o universo, de entender como gira o mundo, como também dentro do próprio ser humano. Então, esse momento, essa cosmovisão da modernidade, ela perpassa obrigatoriamente pelo Renascimento. Eu coloquei aqui duas figuras, só para exemplificar, a Mona Lisa, né? O Gioconda, como é dito na Itália, e também o quadro de Rafael, que fala sobre, que mostra a escola de Atenas, onde aparece Platão e Aristóteles no meio. Depois olhem na internet melhor. São quadros que estão fazendo exatamente isso. Olha, isso aí eu estou falando de finalzinho do século XV, início do XVI, tá certo? Ou 16, ali, primeira década do século XVI e últimas décadas do recorte é por ali, 1490, 1520, mais ou menos, 1510. Olha o que acontece. A pintura, né, a arquitetura, as artes de um modo geral, e elas são muito importantes para a gente perceber esse movimento de transição entre o período medieval, da Idade Média, onde eu tinha as pinturas de santos, de anjos, pinturas bíblicas, pinturas que retratavam, pinturas que eram extremamente simples, exatamente para que não gerasse uma ideia de vaidade, não, normalmente poucas cores, os elementos muito numa atitude de contemplação. Quando a gente olha as pinturas do Renascimento, elas nos dão pistas, nos dão elementos para a gente observar esse ponto de inflexão, essa mudança paradigmática que estava acontecendo. Você vê, a Gioconda está retratando uma mulher, né, quase de corpo inteiro, interessante isso, uma pessoa, um aristocrata que seja, mas uma pessoa. Não é um santo, não é uma virgem, não é. É uma pessoa normal. Há esse deslocamento, então, do teocêntrico para o antropocêntrico, para a ideia do homem sendo senhor do seu destino e, sobretudo, a autonomia. Um termozinho que eu quero colocar aí para os meus alunos, vocês lembram que a gente falava muito sobre isso, né? O antropocentrismo é o homem recuperar o seu destino nas mãos, mas eu quero colocar mais um ingrediente nesse tempero, que é a ideia da autonomia humana. Eu não dependo mais do divino, do sobrenatural, do metafísico. Eu posso ver o aqui e agora. E aí o Rafael mostrando exatamente a escola de Atenas, ou seja, um resgate. O ponto de referência não é mais a cultura judaica cristã, é a cultura greco-romana. Isso que é importante ficar bem claro na nossa cabecinha. Então, olha lá, a modernidade, então,
esses elementos, nesse conjunto de coisas que a gente comentou aqui, ela vai reverberar, vai gerar uma mudança fundamental no caráter do pensamento ocidental. Se muda o caráter do pensamento ocidental, muda o caráter do pensamento cristão, pessoal. Uma coisa está linkada à outra. Eu não posso desassociar uma da outra, tá bom? Então, para compreender essa emergência histórica da cultura moderna, a intenção nossa, então, é bater um, bater um papo ainda superficial. Gostaria que a gente ampliasse isso aí, mas no texto de conteúdo para vocês, isso tá bem mais esmiuçado. Mas a nossa intenção é traçar um paralelo, algumas interligações e examinar essas épocas complexamente entrelaçadas. Não é algo simples, não é algo que aconteceu ao acaso, ela foi acontecendo de um certo modo intencional, mas ela foi se encaixando, que são o Renascimento. O Renascimento ele pavimenta a estrada para a Reforma Protestante, e a partir da Reforma Protestante, sobretudo com o pensamento questionador, ela vai abrir caminho para a revolução científica. Está vendo como é que são coisas que estão intercaladas? Intercaladas. Uma coisa interessante da reforma é que a reforma ela vai até o Alberto Carlos, ele fala sobre isso, que é um cientista político. Ele diz que a grande sacada da reforma protestante foi a questão da leitura. Era um dos 5 solas lá dos reformadores, né? Só a Deus, só Deus, só Deus a glória, só Cristo, só fé, só graça e somente as escrituras. Essa aqui que é a mais importante, somente as escrituras. Mas como é que o povo era 99% analfabeto na Europa do século XVI? E aí, como é que eu fazia? Então, tinha toda uma questão das gravuras. Você vai ver que as coisas vão se entrelaçando, pessoal. Por isso que eu coloquei aqui de modo complexo. Porque para que as escrituras elas fizessem sentido no aspecto de ser uma das bases da cultura cristã, eu precisaria divulgar isso. E 60 e poucos anos antes, Gutenberg conseguiu inventar a imprensa. E a imprensa foi esse vetor que aí é a internet da modernidade, né? Foi a internet lá do século XVI. Então, a internet mudou tudo, né? Tanto que a gente está aqui batendo esse papo, fazendo essa aula virtual, graças à internet. Há coisas de talvez 10 anos, 15 anos atrás, numa situação, né, que a gente está vivendo de pandemia, isso seria muito complicado, seria muito difícil. Então, com essa popularização da internet, a coisa ficou mais fluida e a gente consegue bater esse papo aqui. Mas repara que uma coisa está encadeada na outra. Então, à medida que o Renascimento ele prega o humanismo, né? O que era o humanismo, pessoal? Quem foi meu aluno e vai lembrar, é a ideia do ad fontes, ou seja, de volta às fontes, de volta à cultura lá primitiva, à cultura primeira, de volta a entender o que veio primeiro, como é que os antigos pensavam, como é que eles escreviam, ad fontes, ou seja, de volta às fontes. E isso reverbera num pensamento cristão onde, quando se pensa na Bíblia, se pensa a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: aramaico, hebraico e grego. Então, esse retorno à cultura greco-romana vai auxiliar os teólogos, os biblistas da época a falar: olha, nós precisamos ad fontes, nós precisamos ir mais a fundo na língua original, entender a língua original. O que aquele texto queria dizer? E nesse processo de aprofundamento da leitura, junto com o advento da imprensa, a reforma é esse vetor catalisador que vai cada vez mais gerar efetivamente um processo
de expansão da leitura. Expansão da leitura, expansão da educação. Então, olha que interessante. Tá vendo? As coisas elas estão imbricadas, ou seja, estão ligadas, estão linkadas. Renascimento, reforma e revolução científica. Por isso que eu disse que o Renascimento ele pavimenta a estrada para a reforma pela questão do humanismo, do ad fontes, da escritura. A reforma, por sua vez, nesse mesmo embalo da ideia da escritura, ela é um vetor propulsor para que a ciência ela ganhe robustez e ela comece a acontecer as invenções, o modo de vivendi das pessoas ele altera, então enfim, é um pouco disso que a gente vai falar nesse nosso bate-papo hoje. Eu quis fazer esse introito só para a coisa ficar um pouquinho mais clara para a gente, tá bom? Então, Renascimento, coloquei aí Nascimento de Vênus, né, que é um quadro também famosíssimo do Sandro Botticelli, também renascentista, aí finalzinho do século XV, ele está pintando Vênus, né, o Vênus para os romanos ou Afrodite para os gregos, uma deusa da antiguidade. Não está pintando mais o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, Cristo, os apóstolos. Mudou, tá? E repara as cores, pessoal, vivas, né? A própria questão da nudez feminina está mudando. E isso assim é um salto enorme, enorme. Então, o fenômeno da Renascença ele reside tanto na pura diversidade de suas expressões, como em seu caráter inovador. Acabei de falar. No recorte temporal, então, de apenas uma geração, olha que interessante. Uma geração, ou seja, eu estou pensando aqui, eu estou imaginando, gente, 70 anos, 60 anos, de uma geração, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael produziram suas obras-primas. Cristóvão Colombo descobriu o Novo Mundo. Descobrir aí, coloca entre aspas, né, gente? Lutero foi de encontro, né, à Igreja Católica, o pensamento questionador, dando início à Reforma Protestante. Nicolau Copérnico apresentou a hipótese do universo heliocêntrico, ou seja, a Terra ela gira em torno do Sol, ok? Todos esses artistas, intelectuais, cientistas, eles são um pouco de cada coisa. Da Vinci era inventor, era pintor, era escultor, enfim. Todos esses personagens, eles vão eles vão inaugurar a chamada Revolução Científica, que a gente é tributária dela até hoje. Então, repara que o que é importante? Toda vez que eu for estudar uma temática, eu preciso sempre dar um passinho atrás para entender como aquela temática ela foi moldada, ela foi forjada no passado para chegar aos dias que a gente vive, por exemplo, ou outra época que você esteja estudando. Falando ainda do Renascimento, aqui o Homem Vitruviano, uma obra de Da Vinci, né, que faz a medida do corpo humano, né, as medidas, as proporções da mão, do braço, por isso que está ali naquela posição, o Homem Vitruviano, Vitruviano em homenagem a Vitrúvio, que foi enfim, um cientista romano ali, do primeiro, segundo século ali. Então, olha que interessante. Quando a gente compara esse período, né, e esses intelectuais, artistas, inventores, arquitetos, observadores, sobretudo, né, quando a gente compara com os antecedentes medievais e os antecessores, o homem do Renascimento parece ter subitamente saltado para uma situação virtualmente sobre-humana, praticamente. Agora ele era capaz de compreender os segredos da natureza e refletir sobre eles, tanto na arte, olha lá, gente, tanto na arte como na ciência.
com inigualável sofisticação matemática. Por exemplo, Filippo Brunelleschi, ele projeta e constrói a cúpula do Domo de Firenze, de Florença, né? A Catedral de Santa Maria del Fiore, lá em Florença, ele constrói em 1420, exatamente ao meado ali do século XV, perdão, as primeiras décadas do século XV, e ele é um rigor matemático incrível. Ele é o cara que é o pai dos arquitetos, né? Ele tira aquela ideia da construção experimental, colocando a construção dentro de uma planilha, dentro de um escopo, dentro de um desenho. Ele introduz a ideia do ponto de fuga. Ponto de fuga é a ideia de você pensar em 3 dimensões, em 3D. Então, muda tudo. Muda tudo. Então, olha que interessante, nas artes. Então, eles vão inaugurar, eles vão tentar. O próprio Brunelleschi, ele cria o guindaste para poder subir com material, para poder fazer, enfim, o domo lá, a cúpula, né? Ele inventa as coisas que não tinham. É uma época, como os historiadores costumam dizer, é a época dos gênios. Muitos historiadores dizem que é o momento de maior impacto do último milênio, o Renascimento. Então, gente, quando a gente pensar em pensamento moderno, quando a gente refletir sobre o pensamento moderno, eu preciso me ater, eu preciso revisitar, eu preciso sempre inferir, articular que o pensamento de hoje ele está moldado, ele está diretamente ligado ao Renascimento, tá bom? Por quê? Foi um momento onde sofisticações matemáticas começaram a acontecer, né? Precisão empírica e a maravilhosa a forma e a força estética, ou seja, a ideia do belo, a ideia do cosmo. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, né? Cosmo é sinônimo de harmônico, de equilibrado, de bonito, de belo. Então, se alguma coisa era bonita, era bacana, era muito, tinha uma beleza inigualável. Para o grego, ele chamava cosmos. Então, o mundo conhecido expandia-se imensamente. O ser humano descobriu novos continentes e deu a volta no globo. Coisa que havia acontecido antes? Sim. Hoje já há registros históricos de que alguns vikings tenham chegado à América, chegado à Austrália, mas foi algo muito pontual, não foi um movimento como aconteceu com o Renascimento. Então, o Renascimento, gente, ele é tão importante que ele cria uma nova forma de pensar. E criando essa nova forma de pensar, voltando à ideia do homem recuperando seu destino, da autonomia humana, o homem não tem mais que ficar o tempo inteiro pensando na religião, pensando no pós-vida, não. Ele quer viver o aqui e agora. Ele quer viver o melhor aqui e agora. Ele quer ter a oportunidade, o privilégio de estar aqui agora, experimentando o que o mundo pode dar para ele. Tá certo? Vivendo melhor. A tecnologia ela trouxe melhorias de vida, sim ou não? Trouxe. Agora, a grande questão é que é sempre os extremos, né? Eu saio das trevas da religião e vou para a maravilhosa luz da ciência, só que a ciência não responde tudo, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar? Que um aspecto muito importante que foi traçado no Renascimento, que ele desagou na reforma, é o pensamento individual, o pensamento questionador, o pensamento observador. E aí a gente entra na reforma protestante. Quando esse espírito do individualismo, olha aqui, né? Eu acabei de dizer. O que é essa ideia do individualismo? É eu ter a minha percepção, eu tenho a leitura de determinado fato histórico, de determinado elemento da natureza, de determinado evento social, o fato social. Então, o individualismo chegou quando esse pensamento renascentista, lembra de volta às fontes que eu falei? O humanismo, né?
ele adentra aos portais teológicos da teologia aí, ó, e da própria convicção religiosa, no aspecto da igreja institucional, ele vem junto com um carinha chamado Martinho Lutero, né, que era um monge alemão, agostiniano. Ele irrompeu na Europa a importante reforma protestante. O Renascimento ele abrigará a cultura clássica e o cristianismo ao mesmo tempo, vai fazer esse amálgama, vai fazer essa mistura, né? O Renascimento ele consegue, só olhar a Capela Sistina, só olhar, a gente acabou de ver alguns quadros aí, algumas pinturas, né, do próprio Botticelli. Ora Botticelli está fazendo um trabalho para a igreja, ora Botticelli está fazendo um trabalho para os comerciantes, para a burguesia, para os artesãos, os banqueiros que começam a ficar extremamente ricos, os chamados mecenas. Uma família que caracterizou muito esse período foram os Médicis. Os Médicis são os chamados padrinhos da Renascença, porque eles patrocinavam esses artistas, esses inventores, para efetivamente fazerem a glorificação do homem. Isso que é importante entender. Ou seja, o individualismo está automaticamente linkado à reforma protestante. Sem essa ideia do individualismo, o individualismo é a ideia questionadora, pessoal. É a ideia de que eu tenho a minha opinião, eu preciso expressar a minha opinião. Algo que no Brasil nesses momentos a gente tem até ficado preocupado. Mas o Renascimento então, ele vai abrigar, então ele vai fazer esse amálgama, essa mistura entre o cristianismo e a cultura clássica. Quando eu digo cultura clássica, greco-romana, tá? Numa única visão expansiva, mas nada sistematizado, ou seja, a coisa ia acontecendo, mas ela não estava organizada, não estava sistematizada. E aí, junto com todo esse processo de questionamento, olha-se a ideia da deterioração moral dos líderes da igreja, né? Da igreja da época. Aí vem a questão da simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos, a questão das relíquias, algo que é pouco falado, viu, gente? As relíquias também foi algo muito importante para o irrompimento da reforma, a emergência da reforma, né? Havia relíquias absurdas, o leite de Maria, pena do Espírito Santo, e essas relíquias, uma visita a elas era cobrado uma taxa alta e também ela servia como indulgência, como ali é, 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 um mecanismo para aplacar o tempo no purgatório. Então, essa decadência moral e essa corrupção, enfim, dentro da cúria, dentro do corpo eclesiástico da igreja, isso minou muito a religião cristã, minou demais. Os reflexos são até hoje. A Europa hoje extremamente secularizada, deixa eu melhorar isso, extremamente pós-secularizada. Hoje, segundo Habermas, segundo o Charles Taylor, dois, enfim, filósofos importantes, contemporâneos da gente, nós vivemos hoje o momento do pós-secularismo. O que é o pós-secularismo? Não é a rejeição absoluta mais da religião, mas é o amálgama de todas elas, uma ideia de espiritualidade, tá certo? Dentro do aspecto racional e científico. Então, a reforma, a gente vai adentrar, viu, pessoal, com mais profundidade na reforma, entendendo os grupos, né, os radicais, os luteranos, os calvinistas, os anabatistas, enfim. A gente vai aprofundar isso mais para frente, porque eu acho relevante, mas numa outra pegada, né? Porque aquilo que eu disse para vocês na primeira aula, a gente não está estudando a história da teologia, embora a gente vá fazer assertivas, pegar alguns pontos da questão teológica, nós estamos estudando o pensamento cristão, algo que abarca muito mais coisas, né? Abarca o aspecto antropológico, sociológico, o aspecto histórico, como esse pensamento ele foi sendo
forjado e trabalhado ao longo do tempo. Então, essa é a ideia do pensamento cristão, tá bom? Então, quando a gente pensa ainda em reforma, a reforma ela foi um movimento de caráter religioso, claro, político também, que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Há alguns historiadores que declaram que a Idade Moderna não começou em 1453 com a queda de Constantinopla, né? A queda do Império Romano Oriental, alguns chamam assim, é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, mas eles consideram a reforma. Enfim, só para a gente pensar e refletir, né? Entre um dos fatores de grande relevância que assinalaram então esse período de transformações, podemos destacar o novo contexto econômico do período, claro, no ambiente das cidades. É uma coisa que é importante pensar, gente. Só há renascimento pensando em cidades, só há reforma pensando em cidades, ou seja, aquela ideia do feudalismo, do campo, dos senhores feudais, do suzerano, suzerano era o senhor, né? Do seu vassalo, o vassalo era o servo. Aquela ideia ela começa, ela entra em declínio, ela entra, é o ocaso, né, do feudalismo, ou seja, e junto com esse movimento de êxodo do campo, começa a haver o fortalecimento das cidades. Sendo que nesse período, Renascimento, Reforma, aparece uma nova figura, sobretudo nas cidades italianas, Gênova, Veneza. Veneza ainda tinha o Doge, né? Que eram repúblicas, gente. Olha como é que a coisa estava avançada. Enquanto em determinados lugares havia o reinado e tal, nessas cidades italianas havia eleições, né? Havia mudança, rodízio no poder. Isso é muito, 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 muito importante, muito relevante a gente refletir sobre esses aspectos, tá? Então, cidades italianas, sobretudo como Florença, Siena, eram governadas por mercantilistas, por mercadores, por banqueiros, enfim, a burguesia, né? Isso tem que ficar claro na tua cabeça. Então, assim, o mandatário da cidade não era mais o aristocrata, o duque, o, enfim, o conde, até via quando esses comerciantes, essa burguesia, ela comprava os títulos, mas efetivamente a mentalidade era outra, era diferente da mentalidade aristocrática. Tá? Então, segundo os clérigos, a prática da usura, empréstimos de dinheiro a juros, feria o sagrado controle de Deus sobre o tempo. Desculpa, gente. Então, olha que interessante. Quando eu penso em reforma, isso tem tudo a ver, tá? Porque, sobretudo, um vetor da reforma que foram os calvinistas, eles começaram a pensar o seguinte: eu faço tudo para Deus, eu sou predestinado por Deus para ser, enfim, para ir ao céu, etc. Então eu tenho que fazer o melhor para Deus no meu trabalho. Então um exemplo muito claro de um protestante, sobretudo calvinista, ele tem uma sapataria, tá certo? Ele é um sapateiro, bem pequenininho. Começa, à medida que ele vai fazendo muito bem seu trabalho, ele vai ganhando mais clientes. Mas então havia um fluxo, né, de recursos ali para ele. À medida que os recursos eles vão aumentando, ao invés desse calvinista torrar o dinheiro, viajar, não, ele pensa o seguinte: não, Deus me escolheu, tem que ser o melhor aqui nessa terra, então eu vou investir na minha sapataria para que essa sapataria ela progrida, para que as pessoas olhem e vejam como eu sou próspero. Parece a ideia de hoje, né? E cada vez, então, enfim, cada vez mais essa ideia de que Deus me escolheu, de que estou fazendo para Deus, essa é a melhor palavra, esse é o melhor sentido do que eu quero colocar aqui. Deus me escolheu, então eu vou fazer o de melhor para Deus. Ok, a lógica é bacana, mas
a consequência disso, o Max Weber ele fala muito bem isso na obra dele, Formação do Capitalismo e a Ética Protestante, né? Ele trabalha muito essa questão, porque olha, a ética protestante é o seguinte: eu vou investir em mim mesmo, porque eu estou fazendo para Deus, Deus me escolheu, então a coisa começou a crescer, diferentemente do pensamento católico romano, onde está aqui dizendo, olha, o empréstimo, a usura, ela está errada, né? Porque tira o controle de Deus da questão do tempo, questão do recurso. O protestantismo ele abre essa possibilidade para os comerciantes começarem a cada vez mais enriquecerem, tá bom? Dentro desse processo todo, repara, renascimento e reforma, as coisas estão juntas, estão acontecendo juntas, no mesmo momento. Então, a conceituação também dependeu e depende de vários fatores históricos, é claro. Gente, o que eu estou fazendo aqui hoje? Estou pegando 3 pontos importantes, 3 aspectos importantes, vou pegar aqui o 3 aqui, que é o Renascimento, que é a Reforma e que é a Revolução Científica, para a gente olhar, fazer uma leitura do quadro que estava a Europa no século XV e XVI e um pouquinho do XVII, para a gente perceber como é que o pensamento cristão foi forjado e foi acontecendo nesse recorte temporal. Então, estou dando pinceladas, pistas, pitadas, para que a gente consiga entender o sabor desse processo todo aí, tá bom? E aí, por fim, a reforma, como eu disse a vocês, eu tenho o renascimento eu tenho a reforma, da reforma vai desaguar na Revolução Científica. Quando a gente pensa em Revolução Científica, a gente fala em ciência, a trajetória da ciência. Na Antiguidade Clássica, ramificação da filosofia para a compreensão dos fenômenos naturais. Destaque a medicina grega. Olha que interessante. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O teatro era feito, né, as peças de teatro, os espetáculos teatrais, eles eram feitos para que o indivíduo tivesse uma coisa chamada catarse, do grego, que é o quê? Descarregar, tirar as suas, sabe, as suas cargas, aliviar suas cargas. E era um tratamento terapêutico, era um receituário médico da antiguidade clássica. A partir do século XVII, aí, depois de Cristo, né, já na nossa era, aumento do poder explicativo e preditivo através de observações mais cuidadosas e controladas. Vamos entender melhor isso. Vamos entender melhor isso. Maior racionalização, concepção do método científico. O que o método científico ele vai fazer? Uma coisa que é importante é o seguinte: a partir do Renascimento, Reforma e Revolução Científica, as coisas são explicadas não apenas mais num aspecto religioso, mas no aspecto da observação. Eu vou observar. Copérnico, depois de Galileu, foram observando, né, o universo, as estrelas, os astros, os planetas, para perceber que a concepção tradicional, ortodoxa, de que o universo ele girava em torno da Terra, a Terra era a coisa principal, foi que estava equivocado. Então, através do aspecto da observação. Observação de que modo? Sistematizada, ou seja, organizada, não é de qualquer modo. E, sobretudo, controlada sobre determinados aspectos. Ok? Sobre determinadas condições. Até lá na ciência, na química, na física, a gente chamava condições normais de temperatura e pressão, CNTPs. Quem lembra disso aí? Né? Essas condições normais de temperatura e pressão quer dizer o seguinte, que a água ela ferve a uma temperatura aqui no litoral, aqui no nível do mar. Na montanha, na grande altitude, ela vai ferver numa outra temperatura. São essas mudanças que a observação controlada e cuidadosa e sistemática ela vai trazer para a gente, ok? E desde o século XVI até o XVIII, onde eu tenho iluminismo, que a gente já falou na aula anterior,
a gente tem uma série de pensadores, né? O Francis Bacon, que era um empirista, um inglês, ele faz um novo organo. O organo é a obra de Aristóteles, né? Explicando a questão científica, metodológica. A ideia da ciência moderna é muito de Francis Bacon, né? René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo, a ideia da razão, a razão como sendo essa nova, esse novo basilar para se entender os fenômenos naturais e o próprio homem. O John Locke também é empirista, o David Hume, que também é empirista, enfim. Esses caras, eles vão moldando o pensamento da modernidade e muitos teólogos bebem da fonte deles, pessoal. Então, tem muita coisa que a gente vai ver na teologia, no pensamento cristão, que é tributário desses cientistas, tá bom? Aqui eu coloquei uma gravura de um indivíduo preparando, utilizando ali a bússola. A bússola muda tudo, né? Olha que interessante. A bússola possibilitou o indivíduo a descobrir o globo, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares de Cabral, olha aí, bússola, o astrolábio, a navegação, né? A imprensa permitiu que as ideias elas se espalhassem como um fogo na floresta, tá certo? E uma série de outras descobertas, e muitas delas, viu, pessoal, já estavam no Oriente, o próprio papel, certo? A própria a bombarda, o canhão, foi inventado na China. Quando ela chega no mundo ocidental, ela é elaborada, ela é retrabalhada para que a coisa aconteça. Então, a Revolução Científica ela foi a expressão final do Renascimento. Lembra que eu falei para vocês, as coisas estão linkadas. E sua contribuição definitiva para a modernidade e para a visão do mundo que a gente tem hoje. Até a época da Renascença, os habitantes do Ocidente dependiam dos 5 sentidos e de uma série de pressuposições sobre a criação, derivadas das escrituras sagradas e do próprio Aristóteles. E aí estou trabalhando a ideia do Aristóteles pensando no Criador, naquele ser que gira a engrenagem que rege todo o universo, para construir a sua visão de mundo e da realidade. Realidade é aquilo que a gente vê, tá certo? A Revolução Científica, né? Com o advento da imprensa, porém, faz-se, né? Acontece a disseminação do conhecimento, né? Do modo nunca sonhado antes, nunca imaginável antes. Nesta época, novos conhecimentos sobre a realidade emergiram e desafiaram o status quo. O que é status quo? A atual situação das coisas, aquele momento, né? O espírito daquele momento que perdurava havia séculos. Até aquele momento, a tradição intelectual do mundo ocidental entendia que a Terra era o centro de realidade e que todo o cosmos, todo o universo girava em torno dela. No centro da Terra estava a Terra Santa, olha lá, a questão cultural judaico-cristã. Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para a sua habitação terrena nos tempos do Antigo Testamento e predito como centro da Terra também, uma vez que o retorno de Cristo do Novo Testamento vai ser também lá em Jerusalém. Entretanto, a Revolução Científica ela quebra esse paradigma e desconcerta a coisa. Está aí Nicolau Copérnico, esse senhor aí, está nessa gravura. A visão geocêntrica recebeu um duro golpe com Copérnico. E mais tarde, Galileu, né, lá no século XVII, ele vai ratificar o que Copérnico já dizia. É confirmar as predições de que o mundo não é geocêntrico, o universo não é geocêntrico, mas é heliocêntrico. Então, olha que interessante em termos de pensamento cristão, pessoal. Fruto de uma questão científica, de uma questão fruto da observação, fruto da ciência. Se a Terra não era mais lugar especial preparado por Deus para os seres humanos, a coroa da criação, então qual era o lugar da humanidade? São os questionamentos. Começam a acontecer, ok? Além das descobertas no escala macro, como estou falando dessa questão da Terra girar em torno
do Sol, descobertas na escala micro, ameaçavam os parâmetros estabelecidos de realidade. A invenção do microscópio, está aí a fotinha aí, o microscópio foi inventado ali no século XVII, com as revelações que trouxe acerca do mundo, provou ser tão perturbadora contra a questão de Galileu lá, num aspecto mais macro das estrelas, dos astros e dos planetas. Sob as lentes do microscópio, objetos do cotidiano foram percebidos como sendo de uma natureza bem diferente daquele que o observador deduziu a olho nu. Um outro mundo, um outro universo que nos cerca, que até então não se conhecia, não se sabia. Assim, gente, os avanços na tecnologia, eu coloquei a bússola aí, ao mesmo tempo que estenderam nossa capacidade de investigar a natureza do universo físico, tiveram um efeito reverso de destruir a história da realidade que os sentidos humanos haviam contato até então. Mudou. Por fim, a destruição dessa história precipitou então uma revolução no conhecimento humano, da qual emergiu uma visão radicalmente diferente da realidade que prevalece até os nossos dias, pessoal. Como se fala de ciência nessa época de pandemia. No entanto, a nova compreensão cobrou um alto preço. Já não se podia simplesmente confiar nos 5 sentidos para descobrir o verdadeiro estado das coisas. E isso tem uma implicação geral, porque a própria autoridade é revista. Olha que interessante. Mudou, eu não confio mais na autoridade e na tradição anterior. Quem disse? Sobretudo as reivindicações da igreja e as alegações de revelação divinas foram questionadas. Revelação que estavam na palavra, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então, diametralmente oposto, esse arquétipo, esse modelo científico que se que se que emergiu, né, do Renascimento para cá, ele foi diametralmente oposto à questão da confiança na fé, no divino, na tradição, na autoridade. Repara que hoje a gente tem um auto-questionamento das autoridades. É claro que tem muita autoridade fazendo besteira, né? Mas a anarquia também é pior do que você não ter governo, né? É melhor ter um governo, mesmo que seja ruim, mas ter do que a anarquia. A anarquia é a ausência de governo, ninguém entende ninguém, ninguém respeita ninguém, enfim. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, foi esse momento para a gente pensar esse tempo que a gente vive de pós-modernidade, que a pós-modernidade nada mais é do que uma crítica à modernidade, tem algumas coisas que ela fala que estava errado, mas que na verdade ela só exagera, exacerba. Tá bom, gente? Então, revisem, leiam o texto e reflitam sobre a ideia do Renascimento, concatenado com a reforma, que está imbricado com o pensamento científico que a gente vive até hoje. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Foi muito bom a gente estar juntos e até o próximo encontro. Tá bom?